É um privilégio muito grande poder passar esse programa no maravilhoso país do Brasil, que é um país grandioso. Já preguei em todo o seu grande país e agradeço a Deus pelo privilégio. Estamos em um canal específico que cobre todo o país pela televisão, como alguns de vocês sabem. Isso tudo custa muito dinheiro. E queremos que todo dólar seja gasto corretamente. O que estou pedindo é o seguinte: apareceu a oportunidade de ir para outro canal, que muitos de vocês não teriam como assistir. Sinceramente, não sei o que fazer, e agora estou te pedindo, se você é um telespectador, que você nos envie um e-mail, e você pode ver a informação como fazer isso aí na tela. Nos fale se você está assistindo o programa, e depois de buscarmos o Senhor sobre isso, vamos tomar uma decisão. Então, por favor, entre em contato conosco se você assiste esse canal. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger e é muito bom ter você conosco. Saiba disso, é bom ter o Dave Smith, o Josh e o Dr. Don Paul Gray com o Dr. David Watts e o John. E é muito bom ter você conosco. Você é a razão desse programa existir, para ser sincero com você. John, vamos ler o versículo 4 outra vez, por favor. Tudo bem. O terceiro versículo, a respeito de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Fala de Jesus sendo a mensagem principal do Antigo Testamento, que nasceu que significa a entrada em uma nova condição, da descendência de Davi, através da família de Davi. segundo a carne, Deus se tornando homem, que é a encarnação. o qual foi declarado Filho de Deus com poder, Ele era o filho de Davi em relação à sua humanidade e filho de Deus em relação à sua deidade. Essa é uma declaração poderosa. Sim, é. E você tem que entender isso. Ele era o filho de Davi em relação à sua humanidade e o filho de Deus em relação à sua deidade. Nós estamos lidando aqui, nós começamos essa série discutindo sobre quem é Cristo e, obviamente, o que ele fez. E, ao dizer que ele é filho de Davi, mostra mais uma vez a relação de que Deus, desde o início desta revelação no livro de Gênesis, quando a semente da mulher feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar da mulher, indica que o plano que Deus faria para redimir o homem seria por meio da linhagem humana, por meio de Abraão, Isaque e Jacó, e agora por meio de Davi. Quando olhamos para o livro de Mateus, para o livro de Lucas e voltamos para o livro de Crônicas, onde Deus lista todas essas linhagens, há uma razão para isso, porque nos mostra quão meticulosamente Deus preparou e planejou para que seu Filho viesse a esse mundo para o benefício da humanidade. Portanto, esta é uma bela revelação de quem Cristo é. Ele tinha que ser Deus, mas também tinha que ser homem. Jesus foi um camponês. Mesmo sendo o filho de Deus, ele foi um camponês. E você não vê ele incitando e começando protestos, liderando protestos nas ruas, exigindo reparações porque eram pobres. Não, ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque o que ele tinha que fazer, a missão que ele tinha, era redimir a humanidade. O problema com essas pessoas pobres que estão fazendo isso, exigindo reparações e por aí vai, no fim das contas, eles não vão ganhar nada. E os problemas em seus corações vai estar pior ainda, porque só Jesus pode resolver essa situação. Ninguém mais pode. Nós não podemos redimir a sociedade, e é isso que o homem sempre quis fazer, melhorar a sociedade, seja por meio da redistribuição. Isso não resolve o problema do coração. Josh falou sobre isso nos programas anteriores. Precisa haver uma conversão, uma mudança de coração. E até que isso aconteça, não há como uma pessoa se comportar corretamente. Jesus Cristo é o único que pode mudar o coração. Ninguém mais pode. Somente Jesus. Você falou sobre Harvard e Yale no começo dessa semana. Essas universidades foram fundadas por cristãos, homens e mulheres que buscavam, acima de tudo, transformar o coração das pessoas em algo bom, de forma que eles se tornassem bons cidadãos para a sociedade.
E sem esse fundamento, as pessoas são escravas das A maior vontades. coisa que essa cidade tem são igrejas como Centro Familiar de Adoração e outras igrejas como Amém. essa, e por aí vai. Eles não entendem isso, não acreditam nisso e por aí vai, mas é a verdade. E Amém. Irmão Suegar, a palavra no versículo 4, declarado Filho de Deus, a palavra declarado no grego é a palavra orizo, de onde nós tiramos a palavra horizonte, que significa determinar, definir, dar uma exibição completa e torná-lo indubitável. Assim, Deus declarou que ele era o Filho de Deus. E, basicamente, para fazer os romanos, ou quem quer que seja, compreender que isso era algo definitivo. é uma declaração. Uma declaração de que é indiscutível, você não pode debater sobre isso, ele é Filho de Deus. E como referência no Antigo Testamento, caso alguém esteja procurando, há algo belo no livro de 2 Samuel. No capítulo 7, é aqui que o Senhor claramente declara a sua aliança com Davi. Davi procurou construir a casa do Senhor e o templo foi resultado disso, algo muito especial para os judeus. Mas o Senhor faria ao mesmo tempo uma bela aliança com Davi, mostrando e dizendo que essa aliança, antes de tudo, era para sempre, não seria quebrada e nem desintegrada, e que o Messias viria através da linhagem de Davi. E por isso é tão importante entender a terminologia Filho de Davi, especialmente para um leitor daquela época. Foi algo muito significativo. Dizer o Filho de Davi remonta à promessa da aliança de Deus a respeito do Messias e da casa de Davi. Se eu não me engano, essa expressão foi usada 58 vezes no Novo Testamento, Filho de Davi. Isso indica a importância dela. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Número 5. Nós precisamos terminar o versículo 4, irmão isso aí. Suegar. Segundo o Espírito de santificação, Apresenta outro nome para o Espírito Santo. pela ressurreição dos mortos. Os judeus crucificaram Jesus porque ele dizia ser o Filho de Deus. Deus o ressuscitou porque ele era o Filho de Deus. Glória a Deus, glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Essa é a beleza do poder de Deus. Nenhum pecado foi encontrado em Cristo, então nada poderia detê-lo. E pelo poder de Deus, ele ressuscitou dos mortos. E como já dissemos, ele agora vive para sempre e intercede pelos santos. A ressurreição é um fato de que a obra final da cruz foi suficiente para pagar a dívida pelo pecado do A homem. ressurreição, Amém. porque ele ressuscitou dentre os mortos e nos mostra que vamos ressuscitar quando a trombeta de Deus tocar Sim. por causa da sua ressurreição. E alguns nos acusam de não pregar a ressurreição. Nós pregamos o tempo inteiro, não o quanto pregamos a cruz, mas nós pregamos a ressurreição constantemente. E para sempre vamos pregar constantemente. Sem a ressurreição, eu ainda estou em meus pecados. Sem a ressurreição, Certo. eu não sei o que é a salvação, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. E glória a Deus por isso. Você sabe, nós estamos vivendo a vida da ressurreição como crentes agora. A aceleração. Nós vimos isso em Romanos 8. Ele vai vivificar nossos membros mortais. Não tem a ver muito com a futura redenção do corpo, que será a corrupção se revestindo de incorrupção, mas tem a ver com agora. O poder do pecado foi quebrado e a nova fonte de vida, o Espírito Santo, está disponível para nós devido ao que Jesus fez na cruz. E agora ele subiu para a glória e nos enviou o Espírito Santo para que nós, pela fé naquela obra consumada, possamos ter o poder do Senhor Jesus em nossas vidas. Nós não somos glorificados ainda, isso virá em nossa ressurreição, onde o corpo será redimido. Mas quanto a experimentar o poder da ressurreição, pelo que Cristo fez, isso já está disponível para nós. Isso não nos torna co-criadores com Cristo, mas nos torna filhos de Deus, seguindo o Espírito. Conforme colocamos a fé em Cristo, é o Espírito Santo quem nos traz os benefícios da cruz. Então, se estamos tendo problema com o pecado, ele não deve ter domínio sobre nós.
O poder que foi dado ao Espírito por meio da cruz está disponível para nós por meio de Cristo, para que não continuemos a viver no pecado ou na escravidão. Muito bem, pode continuar. Pelo qual Por Deus, recebemos a graça favor imerecido, e o apostolado o chamado, para a obediência à fé. Jesus Cristo e Ele crucificado. Eu Em quero todas parar as- só um instante aqui. De quem recebemos graça e apostolado para obedecer à fé. E tenho falado para as pessoas nos últimos 6 meses, em nossos programas, quando temos a maratona bíblica e por aí vai, que Deus os chamou. O que estão fazendo para nos ajudar a levar o Evangelho pelo mundo. Ele os chamou assim como Ele nos chamou. Não é o mesmo tipo de chamado. E no capítulo 10 de Romanos, acredito que Paulo falou disso, aonde ele Sim. disse que aquele que envia é tão importante quanto a pessoa que é enviada. Sim, Então alguém precisa enviar. E esse povo, existem milhares deles nos enviando. Quando nos enviam pela televisão, Certo. por todo mundo. E é um chamado grandioso, não é algo simples. Amém. E eles devem agradecer a Deus por isso constantemente e não tratar de uma forma qualquer. Mas ao mesmo Sim. tempo, eles não podem pensar que são pessoas importantes demais, mais do que os outros, pois todos somos importantes. Mas ao mesmo tempo, amém. eles precisam entender que o que estão fazendo é um chamado de Deus, É isso mesmo. assim como está sendo falado aqui. É um chamado de Deus. E você tem que entender assim, e quando estiverem orando, tem que entender o chamado que Deus deu para eles. E todo crente tem um chamado. Talvez não façam nada com ele, não funcionem e trabalhem em cima dele, mas Deus tem um chamado para todo cristão. Não quer dizer que são pregadores. Alguns são, outros não. Mas não faz diferença. Eles são chamados por Deus. Pelo qual Deus, recebemos a graça favor imerecido, e o apostolado o chamado, para a obediência à fé Jesus Cristo e Ele crucificado. em todas as nações, Um evangelho para todo mundo. pelo seu nome. Eu quero declarar algo aqui. Eu já preguei por todo mundo e aprendi algumas coisas. Aprendi que, porque tínhamos muitas pessoas que diziam, eu lembro que um irmão me falou, eu mencionei que íamos transmitir o nosso programa na França, e ele disse, você não pode fazer isso não vai dar certo. E ele era um missionário, não vai dar. E eu perguntei, como assim? E ele disse, esse povo é muito sofisticado e não vai te aceitar. Assim. Uau! Eu pensei, que cara legal. Eu sei que não sou, não é? E eu disse, o que você sugere que façamos? E você conhece esse homem, ele está com o Senhor hoje, mas na época ele falou, meu filho toca piano clássico e eles vão aceitar isso? E eu disse, quantas pessoas foram salvas? Ninguém ainda. E nós estamos tentando, não é? De qualquer maneira, começamos a transmitir para a França. Tem a ver com o que eu ia dizer originalmente, que eu aprendi que o problema é o pecado, não importa quem é a pessoa, É isso mesmo. não importa quem ela pode ser ou qual seja a situação. O problema é o pecado e a solução é Amém. Jesus Cristo, pronto e acabou. Não importa, em todos esses lugares, o Jim Uzi ia até lá com o Doni armar as cruzadas e eles diziam, quase todos, não vai dar certo aqui. E aí tínhamos 10 até 100 mil pessoas por culto, sabe? E então eles diziam, nós não entendemos. Mas é porque o problema é o pecado e a Certo. solução é o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, quando eu for Verdade. levantado, atrairei todos a mim. Você Exatamente. estava exaltando Jesus e aquele homem tinha algo em seu coração, o qual reconhecia uma necessidade que somente Deus poderia suprir. Fomos para um país que a maioria ali era católica.
e como quase todos eram, na verdade, e disseram que não ia dar certo, que era melhor desistir. E tivemos cultos fenomenais, com muita gente. Quando a cruzada acabou, o presidente do país perguntou: o que podemos fazer por você? Vamos fazer o que for necessário. E eu disse: olha, os missionários aqui precisam de terra para construir igrejas. E ele falou: é só isso? Só disso que vocês precisam? Eles precisam de terra para construir a igreja. Então, só traga seus missionários aqui e vamos dar o que eles precisam. Uma cruzada e tudo mudou. Uau! Eles ficaram sem entender e disseram: não entendemos nada. E olha, para mim é muito fácil entender. Certo. Era o favor de Deus. O favor de Deus sobre o seu ministério. O problema é o pecado e a solução é Jesus Cristo. E quando você tenta redefinir o problema, você bagunça tudo. Nós temos falado sobre algumas coisas que o homem tem tentado redefinir. O problema da humanidade não é a pobreza, não é a teoria crítica racial, não é nada dessas coisas, é o pecado. E diz bem aqui: entre todas as nações, um evangelho. Não existe um evangelho para os brancos, para os negros, para os vermelhos. É para todo o mundo. É verdade, exatamente. Creio que foi Paulo que disse que o mesmo sangue flui em nossas veias. Sim. Por aí vai. Você sabe, também é importante dizer que a obra do evangelho é levá-los à obediência da fé. Paulo inicia e encerra o livro de Romanos com essa mesma frase que acabamos de ler: obediência à fé. O que isso significa não é obediência às obras, não é obediência aos homens, não é obediência à filosofia, é obediência à fé. Qual fé? Fé no que Jesus fez. Essas são as boas novas. Que ele morreu na cruz pela humanidade, que ele morreu por amor e para redimir as pessoas, para que elas pudessem ter um relacionamento com ele. Quando nos concentramos nisso e ensinamos isso, nos afastamos das regras e regulamentos. Então as pessoas têm a oportunidade de ver o problema do pecado e serem redimidas por Cristo. Então leia o versículo 6. Muito bem. Entre as Todos quais os crentes. sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Toda pessoa que é salva foi chamada pelo Senhor de algo para algo. E não é lindo saber que temos o privilégio de participar do plano de Deus? Sim. E trabalhar junto com Ele, de acordo com o que Deus quer. É um grande privilégio e agradecemos muito a Deus por isso. Amém. A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados a serem santos. Ser foi colocado pelos tradutores de maneira errada. Toda pessoa que é salva é um santo, e isso por causa de Jesus Cristo e o que ele fez na cruz. Os católicos, eles têm que passar por um regimento muito rigoroso antes de serem declarados santos. Tem que ter pelo menos 3 milagres, não é isso? Eles precisam ter feito alguns milagres e algumas outras coisas também. É um processo e basicamente é uma eleição feita pelo comitê. Não é algo que nos é concedido pelo chamado de Deus por causa de Cristo. E, novamente, o mal-entendido sobre o chamado também é importante. Imediatamente pensamos no chamado como um cargo específico. Não, um chamado é uma posição e vem de Deus. O apostolado de Paulo, como ele falou aqui, foi um chamado de Deus e ele defendeu isso. Ele não precisava do reconhecimento do homem. Ele sabia que o seu chamado vinha de Deus. Ele negava isso constantemente. Absolutamente. Eu não recebi isso de Simão Pedro, Certo. não recebi isso de João. Por mais maravilhosos que eles sejam, eu recebi isso aqui, foi do Senhor. E por aí mesmo vai. quando impomos as mãos no ministério, e eu sei que vocês fazem isso na faculdade, isso não é dar a eles o seu chamado, é reconhecer o chamado de Deus na vida deles. É isso que significa submeter uns aos outros, reconhecer os dons de cada um e nos submetermos a eles. Um dos maiores problemas no cristianismo são pessoas que tentam operar em um chamado que não receberam de Deus. Sim, e é importante. Muitas pessoas dizem: eu vou transferir a minha unção. Isso não é possível. Não tem como.
Se o irmão Swagger quiser orar por mim, eu vou deixá-lo orar por mim para que Deus me use, mas não tem como. Ele não vai colocar sobre mim a unção do evangelista e eu me tornarei um evangelista. Sim. É Deus quem precisa me dar essa unção. E eu nunca me esquivei de pessoas que queriam orar por mim, mas não podemos viver de acordo com a história de Elias e Eliseu do Antigo Testamento. Você sabe, eu vou te dar o meu manto, ou não posso operar sob o seu manto. Eu tenho que ter o Espírito Santo, eu tenho que ter o chamado que ele me deu. Estou feliz que você diferenciou isso, porque nós não estamos negando o chamado que Deus tem, estamos reafirmando ele, identificando ele, mas nós não podemos dar a ninguém a unção. É verdade, não tem como. Isso é ridículo. Eu ouvi o Aaron Trotter dizer há anos atrás, pregando com ele em uma conferência, que a mãe dele era batista, realmente foi salva, foi batizada com o Espírito Santo e quando ela foi batizada com o Espírito Santo, queria fazer algo pelo Senhor, como acontece na maioria das vezes, o tempo inteiro com muitas pessoas. Ela queria fazer algo para o Senhor, começou a buscá-lo. Deus, eu quero que o Senhor me dê algo para fazer. O Senhor fez tanta coisa para mim e eu quero fazer algo pelo Senhor. E então o Senhor disse para ela, crie bem os seus filhos. E com o jeitão dela, não é meio grosso do pessoal de New England, ela falou, o que o Senhor acha que eu vou fazer? Afogá-los? De qualquer forma, o Senhor falou, crie os seus filhos bem, mas estava falando de criá-los em Mateus, Aleluia. Marcos, Lucas e João. O irmão Trotter passou 12 anos na África, e eu não estou lembrando do país específico agora, mas eu perguntei para o missionário se ele conhecia o irmão Trotter, e ele falou, sim, irmão Swagger, provavelmente 10 países onde estamos agora, quase toda pessoa que pastoreia uma igreja ali foi batizada com o Espírito Santo debaixo do ministério do irmão Trotter. Glória a Deus. Centenas e centenas de pessoas. E aquilo foi... O Senhor falou com a mãe dele, crie os seus filhos. O H.B. Garlock, que era genro dela, Aleluia. abriu o oeste da África para o Senhor Jesus Cristo. E você pode pensar, isso não é importante, criar bem os filhos, mas acabou sendo muito importante. Sim. Importante demais. Muito bem, nós temos mais alguns segundos, John. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados a serem santos. Ser foi colocado ali de maneira inapropriada pelos tradutores. Todos que são salvos são santos, e são santos por causa de Jesus Cristo e o que ele fez na cruz. Temos que falar um pouco disso. Eu sei que nossos amigos católicos não chamam ninguém de santo até que um comitê aprove e por aí vai. Mas toda pessoa que aceita Jesus Cristo se torna um santo de Deus instantaneamente. Certo, isso na mesmo. hora. A palavra santo no grego significa alguém que foi separado à semelhança de Deus. E é isso que aconteceu, nós somos um povo peculiar. Nós fomos libertos deste mundo e entregue ao reino dos céus. Se estamos salvos e nascemos de novo, nos tornamos um santo instantaneamente. Às vezes nossa atitude não é tão santa, mas pela graça de Deus, ainda somos. E agradecemos a Deus por isso. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por nos assistir. Não perca o próximo programa ou qualquer outro programa. E que Deus abençoe muito a sua vida. É sábio que os cristãos saibam o que torna uma falsa doutrina realmente falsa. Nesse DVD, A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová, você aprenderá vários ensinos que revisam muitas doutrinas falsas e sobre a história das Testemunhas de Jeová e da Sociedade Torre de Vigia. A Rede Som Life apresenta o DVD sobre a Verdade das Testemunhas de Jeová. Para comprar este DVD, visite o site shopjsm.org. Levando a mensagem da cruz ao mundo. Essa é a Rede Sun Life de televisão.